Olá, pessoas. Hoje eu falo diretamente para o pai e para a mãe. Tudo é mais simples de estabelecer diálogo quando eles são pequenos. Eu começo a recebê-los aqui no consultório quando eles entram na adolescência, cada vez mais cedo. E sem nenhum diálogo com os seus pais, nem com o pai nem com a mãe. E até com algum medo mesmo de falar com eles. Se é o que eu sinto e penso, eu posso até ser posto para fora da minha casa pelo meu pai. Isso não existe, né? Nos tempos atuais já não devia de existir. Por quê? O que prevalece? Comunicação, diálogo, né? Então, quando eles são pequenos, a gente pode usar livrinhos infantis, criar aquela hora do conto, podemos assistir filmes, curtas-metragens que tem cada um que é fantástico. Se você está na escolinha, então aproveitar as experiências que a escolinha faz com eles, né? E também algumas atividades da igreja, se você frequenta algum tipo de religião. Também escuteiros, se você quiser, você define um dia da semana para você ter ali diálogos mais profundos no estilo Evangelho no Lar, ou o nome que você queira dar. O que importa é a família estar ali e estar transmitindo valores, ok? Com o grande objetivo de desenvolver as habilidades sociais, emocionais, energéticas e espirituais do filho. Ok? Dar vida é algo sublime, mas depois que deu vida, tem todo um processo para levar o filho para o caminho da evolução, levar aquela alma daquele filho a fazer o que ela veio fazer aqui nessa terra, evoluir, ok? Portanto, pai e mãe devem ter filosofia única de educação. Não é, eu vou educar meu filho do jeito que eu quero, pai, ou do jeito que eu quero, mãe. Não. Não tem pai com coisas erradas, nem mãe com coisas certas, nem o oposto, ok? Também não pode ter aquele pensamento, eu fui criado desta forma, e então eu também vou criar os meus filhos dessa mesma forma. Temos que considerar o contexto, né? O contexto em que você nasceu e o contexto em que o seu filho nasceu, certo? A questão geracional, a influência social, atualmente a influência tecnológica. Portanto, há muitos contextos fora da família que precisam ser considerados. E há registros sistêmicos, aí já estamos a falar do sistema familiar, não é? E há também situações que são biográficas. E a alma da criança, não é? Se o pai ou a mãe não estão, eu esqueço sempre de desligar, se o pai ou a mãe não estão conectados com a própria alma deles, de cada um, então eles também não sabem olhar para a alma da criança. Aquela criança que eles deram vida. Então, para que o jovem chegue numa fase de adolescente, adulto, mais centrado, mais equilibrado, mais bem resolvido, vocês devem estimular comunicação. Muito diálogo, tudo que está fazendo vai explicando, tá a cozinhar, o filho tem 3 anos, tá a cozinhar, então diz, olha, agora a mãe vai colocar aqui cúrcuma e depois, hoje vamos ter peixe, sabe, o peixe vem daqui, dali, okay. O pai também é a mesma coisa, o pai vai lá, né, separando as atividades, o pai é o responsável por aspirar a casa, então o pai vai dizendo para ele, ó, tá vendo, esse aspirador, ele é construído assim, 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 por isso que ele faz assim, ele suga, tal, certo? E vai falando. E assim você vai estar ensinando higiene, organização, certo? Trabalhar a empatia, trabalhar senso crítico e do senso crítico chegamos ao pensar com exatidão. Eu recebo jovens que não sabem pensar.
ok? São altamente influenciados pelos outros e vão abaixo por qualquer comentário que o outro fala, porque eles próprios nem sabem quem eles são. Então, tudo que disserem de negativo para eles, eles aceitam, acreditam. Isso você pode trabalhar na inteligência emocional, e tem inteligência emocional para criança. E dentro da inteligência emocional vai ter lá o quê? Inteligência intrapessoal, eu e eu, então a criança com ela própria. Como é que eu funciono, como é que eu giro as minhas emoções. Tem aquele filme Divertidamente, que é muito bom. Também vai aprender como eu me motivo, ok? Porque a automotivação é intrínseca, vem cá de dentro, não precisamos que os outros estejam a nos motivar. Depois vem a inteligência interpessoal, eu e o outro, que está lá a empatia que eu falei ainda há pouco, e as aptidões sociais, eu aprendi a lidar com as diversas pessoas, com as diversas situações, né? E trabalhando sempre no sentido de respeito, reciprocidade. Eu faço ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Então, se a sua criança pensa assim, a outra criança também pensa assim, eles vão estar sempre recíprocos, no bem, ok? Trabalho em equipa, desde o início, ir ensinando a interajuda, né? Claro, a nível de escola, a gente tem que pensar no raciocínio lógico, na criatividade, na concentração. Sim, a parte cognitiva também é fundamental. Eu estava falando ali de todas as habilidades sociais, emocionais, psicológicas, energéticas, espirituais. Ok? Se você desenvolveu tudo isso que eu falei e mais alguma coisa boa, parabéns. Você diminuiu muito a chance de ter alguma dificuldade com o seu adolescente e com a passagem dele para a vida adulta, ok? Não é uma garantia, mas diminui muito a chance de as coisas não fluírem bem no desenvolvimento do filho, porque você veio acompanhando, você veio estando envolvido com o processo. Aí, opa, tem qualquer coisa errada aqui. Meu filho faz assim, então se o meu filho faz assim, o que que isso significa? Como é que eu posso ajudar? Lá no pequenininho, não é? Ok? E para isso vocês têm como ajuda, hoje em dia tem um monte de vídeos como eu estou fazendo aqui agora, tem muita coisa. E tem livros. E eu vou deixar umas indicações. Eu fui psicóloga e diretora de uma creche infantário e escola no Rio de Janeiro, durante 16 anos. Aprendi imenso com aquelas crianças e as suas famílias. E aprendi também com a equipa com quem eu trabalhava, fosse a equipa diária, como fosse os profissionais de pediatra, nutricionista, o professor de judô, o professor de balé, o professor de música, enfim. Eu cresci imenso com aquelas pessoas no que diz respeito ao desenvolvimento infantil, ok? Então, eu vou deixar uma lista de livros que vocês podem ler, certo? Livros para pais, mas de imediato eu diria que o livro da Adele, que é como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar, ok? Eu tenho esse livro em PDF, hoje em dia já se vai... eu acho que ele está até naquele... Eu tenho um grupo só de livros que chama-se Crescer no Positivo. Crescer no Positivo. Lá tem um monte de livros que vocês entram lá, clicam e fazem o download e tem no computador de vocês o livro também em PDF. O que eu sei, o que eu posso, eu partilho com todos vocês, ok? Por favor, olhem para os filhos com a responsabilidade da construção de um ser humano, ok? E isso é cumulativo. É igual estudar matemática. Se ficar ali alguma coisa que não aprendeu, nas aulas seguintes vai ter muita dificuldade. Nossos filhos são assim.
Se você deixou passar alguma situação, e eu até sugiro que os pais façam uma coisa chamada cronologia. Claro, eu também digo que podem fazer um genograma até para perceber, ai meu Deus, meu filho está sob a influência desse sistema familiar. Tem no canal aí um vídeo explicando como é que se faz o genograma. Mas vamos voltar à cronologia. Você começa a anotar todas as situações mais delicadas. Para anotar, você está atento. Você está vigilante no seu filho. É o seu produto, é o seu tesouro, ok? E então você vai anotando. Quando surgir um problema na adolescência, você até já sabe onde tudo começou, ok? E o que você fez na época para resolver aquilo, ok? Porque se você não fez nada, vai ser bem mais difícil da gente fazer uma recuperação daquilo, ok? E se você não anotou, você nem sabe fazer um relato. Olha, meu filho está com 14 anos, está apresentando essa dificuldade e do que eu me lembro, ele passou por essas situações aqui. Não sei como ele interpretou cada uma dessas situações, mas isso aqui é o que eu lembro. É uma ajuda fantástica que você está a dar à terapia do filho, ok? E finalizo dizendo que quando alguém me procura para fazer terapia de uma criança, eu vou dizer que são os pais que precisam, ok? Eu lamento dizer assim, mas essa é a realidade. Se uma criança é metade pai e metade mãe, eu tenho que ajudar o pai e a mãe a se modificarem, a se trabalharem, a se respeitarem, não é? Ok? É mesmo assim. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações e se tem sobrinho, afilhado, olha, encaminha, ok?